Fala, meus queridos, que satisfação! Estamos começando mais um super episódio do Startup Pay Podcast, dessa quarta temporada que está incrível, com entrevistas magníficas. E hoje não podia ser diferente, né? Hoje a gente está trazendo aqui uma pessoa que a gente já, desde o início do projeto, quando falou em entrevista, a Reginaldo falou sobre ela, sobre o trabalho incrível dela, a Natália, que já está aqui com a gente, né? Então hoje ela vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, sobre o que ela vem desenvolvendo, né? Todo esse ecossistema de startup, de negócios, melhor falando, né? Então, sejam bem-vindos, meus queridos, a mais um episódio do Startup Podcast. Meu querido Reginaldo, minha querida Natália. Mas antes de passar a bola para vocês, eu vou pedir aquela ajuda que eu sempre peço aos nossos seguidores para que se inscrevam no nosso canal, para que deixem seu comentário, seu compartilhamento, porque isso nos ajuda a estar aqui presente toda semana, trazendo conteúdos assim de grande relevância, como esse de hoje, que está imperdível, não é, Reginaldo? É isso aí. E a Natália nasceu do próprio Startup Pay. Ela viu o Startup Pay em algum lugar e ela me contatou contando a história dela, do que ela fazia. Então, e como ela faz um negócio maravilhoso, que eu acho que é falar sobre aquilo que a gente varre para debaixo dos tapetes. Aquilo que a gente tem medo de falar. Aquilo que a gente tem medo de falar, eu disse assim, ela tem que participar dos episódios aí que vão ser as entrevistas. Ela com certeza vai trazer um diferencial muito grande. Então, Natália, sinta-se em casa, a gente vai bater um papo e vamos trocar ideias, hein? Me apresento, então, eu nem estou sem palavras com essa introdução muito generosa, muito obrigada. Vou me apresentar rapidinho e depois eu vou dizer o que eu faço, então, eu imagino que as pessoas possam estar curiosas. Então, meu nome é Natália Pegoraro, eu fui empreendedora por 7 anos, meu background é em marketing digital, negócios, e aí eu empreendi quando eu não achei o que eu queria no Google. Fui empreendedora de primeira viagem, então cometi muitos erros, muitos acertos, e deu certo até não dar. E quando não deu certo, e eu fracassei, eu uso essa palavra propositalmente, foi muito solitário, foi muito difícil. E hoje em dia, 3 anos depois, então acho que essa linha do tempo de 3 anos também diz alguma coisa, eu criei um projeto que é uma newsletter chamada Fail Wise, onde eu conto histórias de quem, assim como eu, parou no meio do caminho e as lições valiosas que ficam. Por quê? Porque quando eu não cheguei lá, foi extremamente solitário, ninguém fala sobre isso, tanto quem está ao teu redor não sabe como trocar essa ideia, não sabe o que conversar. As pessoas não têm o hábito de encarar o fracasso, como tu comentou, Reginaldo, vai para debaixo do tapete. E tem muitas lições incríveis e inspiradoras que podem servir para quem hoje empreende, que ninguém fala. Então, a minha ideia é isso, é contar essas histórias, é inspirar outros empreendedores a não cometerem estes erros. A gente vai cometer ao longo do caminho, é normal em qualquer jornada, mas a ideia é inspirar um pouquinho e aprender com quem parou no meio do caminho. Então, é isso que eu vim fazer aqui hoje, quero trocar uma ideia e também trazer um pouco da minha visão pé no chão de empreender, né? Eu sou muito fã do empreendedorismo, só para complementar. Hoje eu sou mentora de startups, né? Eu saí um pouco deste universo para pagar minhas contas, mas ainda estou próxima do ecossistema como mentora em diversas iniciativas, e aí eu quero muito ajudar os empreendedores a não cometerem esses erros, porque empreender é muito bom, mas também é muito complexo. E eu acho que isso tudo vem, Natália, vem, na verdade, com uma questão de maturidade da gente e do mercado, né? Da gente falar sobre os problemas reais, né? O Startup Pay nasceu, na verdade, com esse propósito, a gente falar sobre a vida difícil, né? Não só sobre ficar rico, não só sobre ter êxito, não só sobre ter sucesso. Isso é uma consequência daquilo tudo que a gente vai passar no decorrer do tempo, né? Umas semanas atrás, uma empreendedora me perguntou assim, Reginaldo, qual foi o teu maior problema? Disse assim, em qual dia? Todos os dias a gente tem problema. Todos os dias, sem exceção. E às vezes não é um só. Se viesse um só, a gente levava tranquilo, né? Mas são vários. E não são vários só no nosso empreendimento. Na nossa família, nos nossos sócios. E um monte de coisa que tudo isso vem com uma avalanche sobre a gente
E eu sempre falo que a inteligência emocional talvez seja o ponto mais forte de todo mundo. Mas para a gente passar pela inteligência emocional, a gente tem que realmente falar sobre isso, né? A gente tem que discutir isso. A gente tem que, antes de mais nada, fazer com que as pessoas fiquem antenadas que existem problemas e estejam preparadas para passar por eles. Esse é o ponto. E por isso que eu gostei muito, e assim, até eu já te comentei, que você escreveu sobre um amigo meu, o Michel Costa, que eu conheço, mas não conhecia esse lado dele do problema, talvez porque a gente nunca parou para conversar sobre fracasso, que isso é comum, e você resgatou isso dele, onde eu pude conhecer mais um pedaço da vida dele. Exatamente. E essa é a última edição da Failwise, saiu. Essa semana tem mais uma, então, esta quinta-feira. E essa do Michel é a edição 5. E é muito interessante porque vou aqui já trazer uns números. Porque o Michel. É muito difícil, estatisticamente falando, que o empreendedor de primeira viagem tenha sucesso, tá? Tem um dado aqui que é do United States, do Bureau Estatístico dos Estados Unidos, para a gente não só falar em inglês, de que empreendedores de primeira viagem têm uma chance de sucesso de 18%. Então, menos de um quarto menos de um quinto, quer dizer, pode não chegar lá, e eu me incluo nessa, né? A minha experiência foi a primeira, e eu acho que eu cresci muito, com certeza, mas me faltou esta cancha, e grande parte das histórias que eu conto hoje também foram isso. Bom, hoje eu tenho muito sucesso, porque lá atrás eu tive um fracasso e foi importante para aprender. Então, só trazendo mais uns dados aqui que eu até coloquei na minha newsletter, se a gente for olhar no Google, por exemplo, se colocar a palavra sucesso e fracasso, é aterrador o quanto a gente não fala. Então, são 913 milhões de resultados ligados ao sucesso e 20 milhões para fracasso. É 98 por 2% se a gente for chegar em 100%. Em 100%. E se for colocar startup sucesso e startup fracasso, é a mesma coisa. Então, a gente está dizendo que na vida... E o que esses dados estão nos dizendo? Que parece que todo mundo chega lá, é só sucesso ao nosso redor. 98% dos resultados que estão nos dando é sucesso. Mas não, de novo, os números não mentem, e aqui a minha ideia não é também dizer não empreendam. A minha ideia é dizer, é muito difícil, estejam preparados. Não olhem só para quem chegou lá, porque é difícil. A gente tem que olhar também para todo esse ecossistema. E aí, vamos para TikTok, então, porque aí a gente já falou tudo bem, mas a geração nova não pesquisa no Google. Se a gente botar no TikTok sucesso e fracasso, é impossível chegar numa porcentagem. Por quê? Porque o TikTok tem 3,7 milhões de views para a hashtag fracasso, e 1,7 bilhões de views para a hashtag sucesso. Não tem nem como 99,99999 no dado comparativo que falam de sucesso. E o Instagram tem menos número de hashtag, mas ainda assim é isso, é 98% para 2%. E aí, quando a gente vai estudar, quando a gente pega estudos do ecossistema, por exemplo, de cada 10 startups, 7 fecham em 5 anos. De cada 10 startups, 8 fecham em 8, 9 anos. Então é isso, é muito difícil e a gente só olha para quem chegou lá, só que são poucos exemplos, e aí a gente tem essa ideia de que, meu Deus, todo mundo deu certo, menos eu. Eu acho que também esse é um pouco da provocação que eu quero fazer. Quer dizer que nós estamos fora dessa estatística, Failwise, com a newsletter e o Startup Pay, falam dos fracassos e falam da dificuldade, né? Então, exatamente. Olhem, pessoal, olhem que a gente tem que aproveitar essas coisas para aprender a andar num caminho cheio de espinhos. Mas, Reginaldo, eu acho interessante essa colocação sua, né? De mostrar o Startup Pay está fora dessa colocação, porque a gente fala do fracasso justamente por isso, né? A gente já começou diferente, porque a gente está ouvindo as pessoas que passaram pelo fracasso. Pessoas que conquistaram o sucesso, mas que mostraram que esse sucesso foi antecedido por fracassos.
né? E essa estatística que a Natália falou é interessantíssima, né? Quando a gente fala de startups, a média está dentro dos 10 anos, mas esses valores também são muito relacionados, esses percentuais, só que numa estimativa de 5 anos para as empresas, outras empresas, sem serem startups dentro do mercado nacional, né? Então, para você ver, essas empresas não chegarem a se manter durante um período de 5 anos, né? De 10 empresas, 8 acabam fechando dentro desse período de 5 anos, né? Então, quando a gente trouxe essa ideia do Startup Pay, com a Natália colocou aí, interessantíssimo, a gente não está aqui falando, não empreenda, é ruim, fuja disso aqui. Pelo contrário, empreenda, tenha o seu sonho, acredite no seu projeto, mas saiba que empreender tem dificuldades, empreender é um processo, empreender é sério, e empreender você precisa saber o que não cometer. E como é que a gente sabe disso? Ouvindo, né, Natália, aquelas pessoas que passaram por esses momentos, essas experiências, esse trabalho que ela vem fazendo, né? Então, eu vou pedir para a Natália para ela contar um pouco a história dela, porque a história dela tem um êxito enorme, e aí não vou dar spoiler aqui, vou deixar ela contar. Tem, não sei se é um êxito enorme, vamos lá, mas eu acho que sim, tem que celebrar os sucessos que a gente teve, né? Então, o que foi a minha empresa? Se chamava O Amor é Simples, e aí a gente, quando eu falo, fui eu e 2 sócias depois a terceira, então eu vou chegar lá também, 4 sócias. Nós tivemos a cara de pau de vender vestidos de noiva online. Vestidos de noiva é um produto que é uma das compras mais emocionais da vida de uma mulher. Não é uma compra de impulso, não é uma compra que eu vou pesquisar e vou pegar o mais barato. É uma compra que tem muitas camadas, justamente por ser um dia único na vida daquela pessoa. E aí, como começou a ideia? Eu fui casar e eu faço tudo online. Eu sou uma pessoa prática, desapegada, e eu queria comprar. Eu tinha certeza que, assim como tudo, eu ia comprar pela internet, e eu queria um vestido que fosse branco, liso, bonito e barato. E fácil confortável de vestir. E aí botei no Google, vestido de noiva simples, e eu não achei nada. Eu só achei resultados de sites asiáticos, que eram muito enormes, muito aquelas coisas grandes, meio pomposas, não tinham nada a ver com o meu estilo. E eu pensei, gente, eu não vou casar. Não, como assim? E aí, a minha amiga de faculdade casou no ano anterior, passou pela mesma dor, comprou online, veio uma tragédia, ela praticamente refez todo o vestido, reaproveitou uma renda, então gastou muito mais. E aí a gente pensou, olha, em 2014, se alguma coisa não está no Google, tá aí uma boa chance de negócio. Mas nós não tínhamos nenhuma experiência. A gente ficava no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, então fora desse eixo São Paulo, onde tem muito mais oportunidade de conexão, onde as coisas acontecem mais rápido, sem experiência e sem dinheiro. A gente chamou uma 4ª sócia, que era administradora, começamos a pesquisar e validar o mercado. Isso foi em 2014, ainda sem a gente saber MVP, conceitos de startup. Na época se falava, mas o termo startup ficou mais popular no Brasil lá por 2018, 2019. Isso também é dados do Google Trends, né? Não é fontes da minha cabeça, mas a gente foi muito no feeling mesmo. E aí a gente conseguiu, com menos de 10 mil reais dos nossos salários, fizemos uma empresa, um MVP muito rápido, um e-commerce simples, que custava R$ 9,90 por mês, chamado Ilúria, uma coleção muito básica, e a gente criou uma marca e foi validar. Na época, no feeling mesmo. Olha, se a gente esperar muito tempo, o e-commerce incrível, a coleção incrível, a gente vai parar no meio do caminho, vai se endividar, vai cansar. E aí deu muito certo o quê? Primeiro, validar a marca. As noivas amaram a marca, amaram o propósito, porque a gente bateu desde o início de case como quiser. Tu não tem que gastar milhões para ser feliz. Porque é isso que a indústria vendia até então. Tu tem que casar com muitos itens, bolo 7 camadas, uma limusine, 500 convidados. Quem no Brasil tem dinheiro para bancar uma festa de 500 convidados? Quase ninguém. Então, as noivas amaram o propósito da marca, mas a coleção era muito básica. Porque, se vocês notaram, quem fundou a empresa não tinha uma estilista. Então, a gente era tão experimental a ponto de fazer vestidos de noiva sem uma estilista. E aí, então, a 4ª sócia, com experiência em moda, e aí assim a empresa foi crescendo.
Por 2 anos, a gente ficou nos nossos negócios full time, tocando a empresa paralelo, de noite, final de semana. E aí ela começou a crescer de pouco em pouco, até que a gente mergulhou de cabeça nela. E aí sim, a gente saiu de um faturamento ínfimo para 2016, já full time, né? Depois dessa experiência de 2 anos, faturar uns 100 e poucos mil. 2017, 380 mil e 2018, 1 milhão. E aí a gente conseguiu ter essa escalabilidade muito grande de startup. A gente também, por ter pouco dinheiro, né? A gente participou, ganhou investimento anjo, foi acelerado, mas pouquíssimo dinheiro. Era muito criativo, mas bem cobertor curto, né? Tapa o nariz e estava o pé. Então a gente se enfiava em tudo, né? Já fica uma dica para o empreendedor. Onde dava para dar mídia de graça, a gente estava lá. Por exemplo, fomos o Shark Tank. Na primeira edição do Shark Tank Brasil, a gente estava lá, sem experiência nenhuma, e a gente, enfim, aparecia, criava coisas de branding, aparecia em muitos canais para também crescer a audiência. E aí também esse 1 milhão foi uma marca incrível na nossa vida, porque assim, a gente saiu de menos de 10 mil reais para 1 milhão, praticamente bootstrapping. E aí, com isso, a gente deu aquela sentada, né? Então, usando os termos hoje em dia, 2019 ficou neste vale da morte, porque a gente não conseguiu crescer mais. Em termos de dados, a gente conseguiu crescer 10, 15%, a gente faturou 1 milhão e 100 e poucos mil. E aí, em 2019, captamos investimento, um valor bom via crowdfunding para acelerar. Agora vai, agora a gente tem dinheiro para realmente investir na escala. E aí começamos 2020 a milhão, porque, meu Deus, agora tem dinheiro em caixa. Tínhamos pelo menos 3 projetos diferentes na rua, e aí veio a pandemia. E é muito chato também culpar a pandemia por parar no meio do caminho, mas num país onde tu não sai de casa, tu tem medo de morrer, vem uma crise, tu tá desempregado, tu não vai gastar dinheiro numa festa ou numa viagem ou num casamento, né? Então o setor foi muito, muito, muito abalado. E aí abalou o nosso relacionamento também. Então o motivo de eu sair da minha startup é um dos mais comuns de por que startups fecham, que é desentendimento dos sócios. E aí as minhas sócias ficaram por mais 2 anos e depois a startup fechou. Então, essa é um pouco da minha história de altos e baixos. Eu aprendi muito, né? Enfim, tem outros bons exemplos para falar também, mas com certeza lá na frente também passar por essa experiência e não ser mais empreendedora de primeira viagem vai me ajudar muito. Essa questão que você comentou da sociedade é uma questão que a gente frisou muito, Natália, quando a gente fez os primeiros episódios do Startup Pay. Por quê? Porque realmente sócios é mais do que um casamento, né? A gente convive mais tempo, a gente tem um relacionamento muito maior, às vezes, do que com o nosso marido, com a nossa esposa e assim por diante, né? Por quê? Porque você convive e os problemas estão ali, eles nascem na raiz e a gente tem que conversar sobre eles. E nem sempre todo mundo quando é bom, todo mundo sonha o mesmo sonho, né? Mas tem horas que começam a ter essas rupturas, que são visões diferentes do que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, e acontecem as rupturas, não adianta, acontecem as cisões das startups ou de qualquer negócio, e a gente também tem que saber administrar isso, né? Cada um vai para um lado e como é que a gente se acerta, né? Isso foi tranquilo no teu caso? Foi relativamente tranquilo, porque eu acho que aí eu vou trazer um pouco do pessoal de tem que ter a terapia em dia, porque eu acho que quando a gente também tá, como tu comentou, tem que ter maturidade emocional, né? Tu entende que, ok, chegamos neste ponto, dali para frente as coisas não serão mais as mesmas, dali para frente existem caminhos diferentes, não vai ter mais negociações, é melhor encerrar do que seguir botando energia numa coisa que não vai construir, vai só destruir, né? Então, uma dica também que tá na minha newsletter, na primeira história 2, a primeira é a minha, e também passei por isso, tem que entender que contrato social e acordo de sócios são coisas diferentes e tão importantes quanto. Então, eu acho que esse é um erro de alguns empreendedores que tudo bem, eu vou ter um contrato social, que isso é a lei, tu tem que ter porque tu está dentro da regulamentação, mas
O acordo de cotistas ou o acordo de sócios não é esse documento. E aí, se você que empreende está nos ouvindo e não tem, faça. Porque isso é vital não só para a hora de acabar, porque a hora de acabar tem todo um trajeto, tem uma cancha até lá. Então, antes de chegar no 8 ou 80, né, no radical, nessa ruptura, mas também ao longo do processo, né? Tenha um acordo de cotistas, um acordo de sócios que vai prever qualquer coisa. Tomada de decisão em qualquer frente. Até onde vai se gastar em projeto, até onde vai se aceitar perder caixa, até onde vai se arriscar, que decisões, quem toma que decisões quando. Então, esse trabalho de pensar antes em todos os piores cenários possíveis vai amadurecer a tua cabeça como empreendedor, vai amadurecer a tua relação como sócios, porque vocês vão ter que conversar, e não tem como empreender sem saber ter conversas difíceis. Então, ter essas conversas, esse alinhamento, para lá na frente, se chegar essa hora de ter uma ruptura, ser mais pacífico possível, porque também faz parte da jornada, né? Tá tudo bem se alguém querer mudar de caminho, porque tem muitas variáveis que podem influenciar. Faz parte, né? Você já conhecia as tuas sócias? Porque, assim, eu canso de ver empreendedores que hoje anunciam nos grupos, assim, alguém quer ser sócio do meu negócio? O que você me diz sobre isso também? É uma boa pergunta. Acho que não tem fórmula mágica, né? Mas eu conhecia e, particularmente, pelo menos eu, Nath, não sei se eu faria negócio com alguém que eu anunciasse nas redes, né? Eu acho que tem que conhecer muito bem. Mas, sim, uma era minha colega de faculdade, a outra sócia era amiga de infância da minha colega de faculdade, e a outra sócia era amiga de longa data da amiga de infância da minha colega de faculdade. Então já existia uma sinergia. Já existia. E como é que vocês foram para esse caminho do acordo de sócios? Isso veio de quando a gente foi acelerado. A gente foi acelerado pela Venture logo no começo, em 2016, né? Quando a gente começou a ficar full time na empresa e aí ser, em vez de um negócio paralelo, a gente, bom, vamos arriscar porque tem potencial. Então tem que ter assessoria, né? Isso também é uma dica vital para quem empreende. Tem que ter mentores, tem que ter consultores, tem que ter gente que também te auxilia, porque são muitas frentes para lidar, né? Então é óbvio que a gente lá atrás mais novas, menos experiência, não entende todas as etapas, ou também não consegue priorizar. Talvez a gente fosse ter no futuro, mas a gente sim teve em 2016, quando fomos acelerados. Ou também sugestão da aceleradora, e aí para a gente fazer foi tranquilo. Porque eu acho que a gente sempre foi muito de todos os cenários possíveis. Do melhor possível à catástrofe que ninguém quer, para a gente também estar sempre preparado, né? Então, acho que eu, quando empreendia, tentava sempre estar preparada. Obviamente, para uma pandemia, não. Eu acho que foi possível, mas para a gente fazer foi bem tranquilo, sim. E aí, depois também, quando decidimos separar caminhos, tudo bem. As coisas estão aqui, estão previstas, vamos seguir o baile. Eu te perguntei isso, e até isso às vezes é meio chato, né? Sócio. Mas é uma deficiência que eu vejo no mercado. Na verdade, os sócios não é nem a questão de não ter o acordo de sócio, é de não conversarem, sabe? Cada um puxa para o seu lado, não conversa, não troca ideias e às vezes não vê o que está afetando as outras áreas. Porque você tem 3, 4 sócios e a gente, como startup, não tem como todo mundo saber tudo. Então, você faz isso, você faz aquilo, mas a comunicação tem que existir. O que eu estou fazendo que vai afetar vocês? O que vocês estão fazendo que vão me afetar, né? Então, essa é uma parte que hoje eu vejo muito deficiente nas startups e que, assim, é geralmente o início do problema, a falta de comunicação. Né? Concordo, Reginaldo. Porque você vai chegar num problema, né? E realmente não vai saber disso. Acho muito bem colocado e isso desdobra em várias frentes, né? E aí, falando da minha experiência ou das histórias que eu tenho contado na newsletter, né, na Failwise, e também como mentora, eu acho que começa em problemas de comunicação, porque às vezes a gente não consegue ter conversas difíceis ou objetivas, elas escalam e viram uma bola de neve no futuro, né? Então, voltando no acordo de sócios, ele te ajuda a
a documentar importantes decisões, por exemplo, precisa pegar um empréstimo para bancar um projeto. Tudo bem, eu não preciso, se eu sou da área de marketing, eu não preciso saber todos os detalhes deste empréstimo, mas eu tenho que saber que ele vai existir e que eu vou adquirir uma dívida. E por incrível que pareça, isso ainda acontece em startups hoje. Os sócios acabam, por ter muito trabalho, a gente sabe, é um leão por dia, são muitas frentes para lidar, acabam tendo esses silos de conhecimento separados, né? Onde criam-se pontos cegos para os outros. Então, realmente, eu acho que quem está nos escutando, que tem sócios, não é desconfiar, ou não é o tempo inteiro estar perguntando, não, é ter coisas claras, ter uma base de decisões que tem que se comunicar, mas tentar também saber pelo menos o que está acontecendo em cada área, para não ser pego de surpresa. Porque realmente, se tu descobre 1 ano depois que uma decisão foi tomada lá atrás, tu não concorda, tu como sócio está implicado nisso, né? E aí a minha dica também é essa, é ter reuniões que não sejam só o dia a dia, né? Reuniões que não sejam só o que está acontecendo na semana, o short term, o que precisa ser feito, mas reuniões mais estratégicas que vão falar de caixa, vão falar de dados. Quem está empreendendo tem que ter sempre dados na cabeça, né? O que eu estou vendendo? Quanto estou faturando? Estou devendo para o banco? Eu queimei mais caixa do que eu deveria? Tem cliente novo chegando? Essas métricas de negócio que apontam se o teu negócio está saudável ou não, ele tem que estar na cabeça de todo um sócio, todo mundo. E aí tem um sistema muito simples, até para dar uma dica já para quem está nos escutando, a gente usava muito um sistema básico de sinaleira, verde, azul e amarelo. Tudo bem, verde está indo bem. Amarelo, opa, ponto de atenção. Vermelho, tem que parar tudo e resolver. Então, se tu consegue criar com teus indicadores esse sistema de sinaleira mesmo, amarelo, verde e vermelho, o sócio de uma área muito diferente fica só tendo esse overview das coisas e pode atuar quando realmente precisa. Aí também ninguém se esgota com o tempo inteiro troca de dados. Eu sempre falo que tem uma coisa a mais, né, nessa questão dos sócios, né? A gente fala das métricas da startup, ou do negócio em si, e a gente esquece, às vezes, os limites pessoais de cada um, né? Porque quando a gente vai apostar, se nós somos 3 ou 4, todos nós temos os nossos limites, e eles são diferentes, porque os nossos limites de família, de despesa, de tudo, né? Então, manter essa conversa também do além empresa, eu vejo que é muito importante e que não é feita. E hoje eu estimulo muito isso, com que os próprios sócios, né, comecem a conversar um dia sobre as métricas da empresa, para saber quais são os limitadores de tomar decisão em cima disso, mas também sobre a vida pessoal dele. Como é que está a sobrecarga em casa? Por quê? Porque a gente acaba sacrificando diversas coisas da nossa família, né? Sejamos nós casados ou sejamos nós só filhos de alguém, né? E tem o pai e a mãe lá, mas a gente sacrifica isso também, né? E essa é uma parte que eu vejo que todo mundo deixa de lado e que ninguém faz. A gente conversa sobre o negócio, né? E como a gente, para mim, esse negócio, quando a gente está como sócio, a gente é quase uma nova família, né? E a gente precisa saber como está cada um. Eu vi, Natália, aí na sua fala, que você tocou num ponto muito interessante, que já foi ponto de discussão aqui, quando você falou naquela questão da gente não precisar ser técnico naquilo, naquela informação, mas a gente precisar conhecer do que se trata, né? E a gente vê que hoje, dentro do mercado empreendedor, é um dos pontos de maior falha, porque o empreendedor, ele não procura, não generalizando, claro, mas dentro das estatísticas que a gente tem, o empreendedor ele não procura literalmente conhecer a movimentação da sua empresa, como literalmente o negócio está acontecendo, né? Eu não preciso entender da parte contábil, eu não sou o contador da empresa, né? Mas eu preciso saber o que é que a contabilidade faz dentro da minha empresa e quais são o que é que ela pode fazer favorável, o que é que ela pode desconsiderar. Eu não sou o cara do RH da minha empresa, mas eu preciso saber como anda a minha equipe, como anda o relacionamento entre os colaboradores. Ou seja, essa necessidade do empreendedor brasileiro
procurar evoluir nessa parte de conhecimento, de como a coisa acontece, né, é muito importante. E muitos acabam se preocupando simplesmente com o produto, com aquilo que eles estão fazendo, vem com aquela pegada do operacional, que quando a gente está começando, o Reginaldo, ele tem uma história muito bacana que ele colocava no cartão dele, que era tipo pau para toda obra, né? E isso no começo é assim. Eu botava meu cargo, né, Natália? Eu botava PPTO, pau para toda obra. Eu não era CEO. Maravilhoso, mas eu também dizia isso, que eu era desde a moça do café, a faxineira, a vendedora de vestidos de noiva e a Chief Marketing Officer, porque era tudo. Exatamente. Só que esse tudo aí, ele existe também um certo nível de existência. A empresa, quando ela vai ganhando uma segmentação maior, novos caminhos precisam ser traçados. E se a gente ainda vem com essa mentalidade de fazer tudo, querer fazer tudo, a coisa começa a desandar, porque a gente não vai ter aquele conhecimento necessário, né? Não, muito bom, Glauber. Eu quero complementar porque eu gosto muito de uma fala que aí vale para empreender e vale para qualquer área de uma empresa, ou até para quem é, assim como eu agora, né? Eu voltei a ser CLT para pagar as minhas contas, né? Então eu voltei a ser funcionária. E eu gosto muito de uma frase meio batida já, mas diz: se você não pode medir, o que você não pode medir, você não consegue gerenciar. Porque aí tanto faz. Se a gente não consegue medir e atrelar valor a isso, seja o nível de satisfação dos teus colaboradores, que é a tarefa do RH, seja teu fluxo de caixa, que tu pode não pode entender muito como funciona, mas sim, tem que ter ideia se está saudável ou não. Qualquer coisa, se tu não consegue medir, tu não vai conseguir gerenciar. E aí o risco é muito alto. O risco é muito alto de não conhecer o teu negócio, porque é o teu dia. Por isso que empreender é difícil, porque tem risco atrelado em todas as áreas. A gente está lá dando a nossa vida, é o nosso sonho, mas é isso. Se eu não olhar para alguma área, talvez este ponto cego vai vir depois, a conta pode ser alta. E aí, só complementando, se eu não consigo gerenciar, eu também não consigo delegar. E aí a gente também vai para essa parte mais de gestão também, não só de ser líder e um gerente, um sócio gerente, a gente também vai ser quem delega como líder. Como é que eu vou delegar o que eu não sei? E aí tu vai deixar a tua equipe sem ter um norte, sem saber para onde ir, e aí também tanto faz, o resultado não vai ser o mesmo, não vai ser sólido, ou tu vai ser uma pessoa que vai microgerenciar tudo, e aí também a pessoa vai ficar exausta, porque é impossível microgerenciar tudo, controlar tudo, e aí vai ser aquela pessoa que vai ser também impossível de lidar, porque se tu controla tudo, a tua equipe não tem liberdade, e aí não consegue entregar resultado, ou se tu não sabe como delegar e inspirar para ter um norte, as pessoas vão estar cada uma indo para um lugar. E aí também não vai ter resultado. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade agora, Natália. Você está escrevendo a newsletter e está conversando com diversos casos, né? E acredito que, primeiro, pelas estatísticas que você mostra, deve ser difícil trazer as pessoas para falar disso. Mas quando elas vêm de coração aberto, porque eu vejo assim que você consegue extrair um suprassumo dessa newsletter com as razões, né? Os porquês. Isso vem da pessoa, vem de uma análise conjunta. Como isso acontece? Como é que é tratar esse momento? Porque ao mesmo tempo você está escrevendo, mas você está quase fazendo uma terapia. Muito legal a pergunta, Reginaldo. E para mim tem sido um prazer, e para mim tem sido também terapêutico falar da newsletter e escrever a newsletter. Porque, como eu comentei, foi difícil o meu processo. E aí, um dos erros, já vou entrar na tua resposta, tá? Mas um dos meus erros que tá lá na minha primeira edição da minha newsletter, que é a minha história, eu fui muito apegada ao CNPJ. Então, eu não fui a Natália Pegoraro, 1 milhão de coisas. Não, eu era a Natália do Amor é Simples. Então, quando eu não tinha mais minha empresa, eu não tinha nada. E aí foi um erro muito grande eu ter me anulado. Então, enfim, não vou entrar em todos os detalhes, mas para mim também escrever tem sido também um processo de processar. Vou usar duas palavras iguais aqui, mas sim, quando eu entrevisto as pessoas, eu quero ver a história. Então, tem sido também legal esse lado mais literário, porque eu não quero só falar
bullet points, itens. Vamos botar um monte de tracinho e escrever o que aprendeu, uma lista. Eu quero contar a história mesmo. Por quê? Porque quando a gente empreende, tem algum momento que parece que está dando certo, sim. Isso é verdade. Só que depois dá errado. E aí, só que por isso que eu também gosto de começar no newsletter, é quando tudo era verdade. No meu caso, por exemplo, quando tudo era verdade, era 2018, batendo R$ 1 milhão. A gente nunca imaginou. A gente estava 3, 4 anos antes fazendo uma empresa com R$ 10 mil, um negócio paralelo. E aí tu pula para R$ 1 milhão em menos de 4 anos, sem dinheiro investido nenhum. Aquilo era, cara, isso tá dando certo. A tua visão, ela tá, tu não tá com uma visão baixa, tu não tá sendo um otimista burro, entre aspas. Aquilo é verdade. E depois não é mais. Então eu gosto muito de tentar buscar esse lado da história de quem conta para mim. Tá, quando era verdade? Qual foi teu auge? Quando tu estava no auge, tu conseguiu prever ou não? E aí a história dessa semana tem 2 histórias de fracasso em uma, muito interessante também. E aí uma delas, dando um spoiler aqui, é um empreendedor que ele entrou de sócio num negócio com um conhecido, um amigo, que ele era criador de conteúdo, super consolidado, uma audiência super consolidada de nicho. Não vou contar o nicho, tem que ler a news, senão, né, faço um gancho Depois aqui. nós vamos colocar o link lá da tua newsletter lá no YouTube para o pessoal acessar, tá bom? Obrigada. E aí eles lançaram um e-commerce, uma loja virtual para esse site de nicho que tinha milhões de views e era líder no mercado. E aí eles venderam num dia, logo que o e-commerce inaugurou, 1.000 unidades. E aí a projeção era vender 100 e pouquinhos. Então explodiu. E o e-commerce ficou 3 meses no ar. Como que um e-commerce que tem tudo para dar certo e em 24 horas tem mais de 1.000 pedidos, quando a projeção era vender 100 e pouquinhos, fica 3 meses no ar. Então eu tento extrair essa história, o que aconteceu. E aí depois tem uma segunda desse empreendedor que hoje está no seu 3º negócio de muito sucesso. Então é muito legal também mostrar que, sim, não chegar lá é dolorido, tem que lidar com muitas emoções, se aprende muito, mas embora o processo é ruim, o que vem depois tem muitos frutos para colher, né? Então hoje esse empreendedor só tem muito sucesso, porque sim, em algum momento ele também não chegou lá, parou no meio do caminho e a gente vai reorganizando as coisas, aprende o que tem que aprender e segue em frente. Então, já finalizando aqui, eu tento extrair a história e ver o que a história conta, né, para também não ter esse viés do tipo, eu quero contar. Não, vamos ver o que tá ali para ensinar. E aí eu gosto de começar por isso, por quando parecia que sim, era dali para o mundo, e depois entender o que aconteceu. E tu perguntou também, Reginaldo, de se as pessoas querem contar. Isso também é uma boa pergunta, por quê? Primeiro... a tua forma de extrair isso, porque às vezes a pessoa está com isso trancado nela. Sim. Né? Já Eu aconteceu... acho legal essa tua forma de extrair. Já aconteceu de gente que se arrependeu e percebeu, não, eu não estou pronto para falar, ainda é muito recente. Já aconteceu de gente que me procurou para contar como forma de processar. E já aconteceu gente que queria me contar, mas não quer publicar. Daí eu, tá, vou ter o maior prazer em ouvir, trocar ideia, mas tudo bem, se não quer publicar. Mas o que eu tenho dificuldade é achar a história de mulheres. Eu tô muito... Então, mulheres, se vocês estão me escutando e têm negócios, principalmente de tecnologia, agora, sim, eu quero ir para um lado um pouco também mais tecnológico, porque já contei histórias muito de negócios físicos. Eu não estou achando mulher. E aí eu, como mulher, não quero só contar histórias de homens, eu quero também ouvir minhas colegas. Então, mas que geralmente quem topa, assim, é quem já entende que não tem... Porque hoje em dia também tem muito estigma, né, da palavra fracasso. Por isso também que eu provoco. Eu uso a palavra como provocação, porque tem esse estigma, ninguém sabe como falar, tanto que façam o teste, quem está me escutando, e depois me contem. Se tu chegar para alguém e falar, tu tem uma história de fracasso? Tu já fracassou? Vai gerar um desconforto enorme. O pessoal vai responder, não, peraí, eu aprendi.
E sim, aprendeu, mas ninguém sabe lidar com essa palavra. Tanto que eu brinco na newsletter, que eu fui validar, como boa ex-empreendedora, fui validar o nome, fui validar a minha ideia, e o pessoal fazia malabarismos semânticos para não falar a palavra fracasso. Então, eu também quero fazer essa provocação. Gente, tem muita coisa valiosa ali, e o que vem depois, tu está muito mais preparado. E então quem chega até mim para contar já entendeu que tem vida depois do fracasso, tá tudo bem, o processo é ruim, mas vai ficar tudo bem. E, na verdade, às vezes é uma questão do tamanho do fracasso, né? Porque, assim, né, Natália, eu vejo o seguinte: a gente, como empreendedor, a gente tem vários fracassos durante o trajeto. Claro que existe o fracasso da empresa inteira ir por água abaixo, né? Mas todo dia a gente tem problemas ou tem fracassos, né? E às vezes esses fracassos é que nos levam adiante. Aí vem resiliência, aí vem inteligência emocional, vem uma pilha de coisas que a gente pode justificar. Só que quando você falha uma empresa, né, ou você fracassa na empresa, parece que você quer esconder isso. E não é. É talvez o resultado de vários pequenos fracassos que a gente não conversou. Eu concordo, e por isso também que eu acho que fica tão difícil, Reginaldo e Glauber, e também tão estigmatizado, porque a gente tem essa ideia de que se eu fracassei, eu não sou bom o suficiente, eu sou uma vergonha, eu não tenho valor, e não é isso. É realmente difícil. E quando a gente empreende, a gente lida com muitas forças de mercado, econômicas, sociais, internas, externas. Não é fácil, não é simples, é muito complexo. Por isso que tem que se falar, para a gente também reduzir essas chances de fracassar. Mas sim, por não falar sobre isso. E aí cria. Aí eu vou voltar um pouco no início da nossa conversa, né? Parece que todo mundo ao redor chegou lá, todo mundo é milionário, venceu na vida, deu certo, menos eu. Eu não vou querer falar sobre isso. Eu vou me retirar e aí fica ainda mais difícil. E aí vou só trazer um dado que eu queria trazer no começo e eu esqueci. Que eu estava dando até uma aula semana passada para os alunos da URGS, sou cria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fico muito feliz em voltar lá. E aí até fiz essa pergunta: vocês sabem quantos unicórnios tem no mundo? Eu não sabia esse dado, tá? É da Demand Sage, uma fonte de conteúdo de startups, né, de pesquisa. Porque a gente fala tanto em unicórnio que, na minha concepção, eu achei que tinham milhares, 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 milhares. Não. De acordo com esta Demand Sage, não sei falar o nome em inglês, tem globalmente menos de 3 mil unicórnios. E aí, unicórnios são startups que viraram unicórnios, né? Vamos esquecer empresas, sei lá, consolidadas como uma Nestlé. Não. Menos de 3 mil. Acho que a gente fala tanto que parece que, nossa, todo mundo ao redor é unicórnio. E aí, a chance de uma startup virar unicórnio é de 1%. Então, a cada 100 startups, uma pode virar unicórnio. É realmente difícil. É realmente difícil, não tem nada. Eu tenho 2 assuntos para falar com você, então eu vou pular um pouquinho dos fracassos. Um que você acabou de tocar: mulheres empreendedoras. Como é que você vê isso? Porque eu vejo assim, existe hoje, talvez hoje, né? Nos últimos 2 anos, existe um movimento maior de mulheres empreendedoras. Mas mesmo assim ainda é um movimento pequeno. Por quê, Natália? O que acontece? Não sei se eu tenho todas as respostas, Reginaldo, mas é um bom tema. Obrigada por trazer o tema. Eu acho que, no geral, eu não tenho esse dado, né? Eu sou a louca dos dados, mas tem muita microempreendedora, tem muita mulher microempreendedora, então um MEI, que aí começa a empreender por necessidade. Por exemplo, o caso mais comum é: fui mãe, fui demitida, não consigo me recolocar, tenho que pagar as contas. Então, esse é o caso mais comum de empreender. Agora, sim, mulheres em startup é muito pouco. Eu não trouxe, não fui atrás dos números, mas é realmente, se chegar a 10%, se for olhar no Brasil todo, mulheres que lideram startups no Brasil, é muito pouco. Empresas 100% femininas é ainda menor. Quando eu empreendia, né, no Amor é Simples, a gente era uma empresa 100% feminina, e eu rodava o Brasil fazendo pitch, eu era a pessoa que fazia pitches, e eu nunca vi em
A gente fez pitch por pelo menos 4 anos, né? 2016 a 2019, até chegar a pandemia. Eu nunca tinha visto uma empresa só 100% feminina, né? Então, geralmente também é um ambiente mais masculino e aí não tenho todas as razões, né? Eu acho que falando mais genericamente, acho que o homem tem mais esse vou arriscar, né? A mulher é um pouco mais conservadora nesse sentido, bah, eu não posso arriscar. Ainda mais também quando tem família, né? Eu acho que a conta é muito complexa. Então, realmente, quero ver, a bandeira de mulheres empreendendo me é muito próximo do meu coração. Eu dou muita mentoria para mulheres porque quero muito poder colaborar, mas eu acho que ainda tem um longo caminho, né? Eu acho que ainda tem que fomentar muito. Esses dias eu até vi uma grande venture capital aqui do Brasil, não vou falar o nome para não errar, que sim tinha agora um programa voltado para atrair mais mulheres, fomentar esse ecossistema de mulheres, que realmente temos que aparecer mais. Assim, eu vejo, né? Hoje eu estou lidando com economia criativa de um lado e com startups do outro lado. Economia criativa, eu vejo muitas mulheres exatamente por isso que você falou. Elas precisam achar um meio de sustentar a família e vão fazer alguma coisa, mas nas startups, realmente, isso não acontece. E realmente já tem ações, por exemplo, tem uma de Belo Horizonte, agora esqueci o nome dela, que trabalha com economia e elas estão investindo em startup com mulheres. Se eu não me engano, é Mobius, se eu não me engano. E achei muito legal a iniciativa delas. Por quê? Porque realmente isso vai fortalecer o segmento de empreendedorismo feminino, né? Assim, eu vejo realmente, geralmente, quando a mulher está, às vezes, dentro da sociedade, é porque ela é esposa do cara que toca o negócio, né? E às vezes eu vejo isso também como um defeito para o investidor, porque ele traz a mulher, a esposa, mas não como uma pessoa atuante e complementar dentro da startup. Ele traz ela como uma sócia para ter 50%. Né? E a gente deveria mudar isso. Né? E você vê, as próprias nossas entrevistas do Startup Pay, você, por enquanto, é a única mulher. Não que está na terceira, mas as outras pessoas que estão programadas, né? Também, por enquanto, você é a única mulher. Já tem 7, Vou indicar agora. Uma mulherada aqui para vocês, hein? Isso, então, já nos ajuda a chamar umas mulheres para a gente fazer essas entrevistas também, porque e eu vejo que a mulher tem algumas vantagens sobre o homem. Ela é muito mais meticulosa, ela é muito mais, sabe? Ela tem algumas vantagens que o homem não tem. O homem é imediatista, ele vai lá, faz, deu errado, volta, faz. E a mulher Claro, não. por isso que os perfis se complementam, né? E aí tem uma Exatamente. pesquisa que agora eu também não vou lembrar, mas se jogar no Google vai ser fácil de achar, que startups que têm mulheres no conselho faturam mais. Justamente por essa razão. A mulher ela vai atrás de questionar a decisão, ter certeza que é a melhor decisão, ela tem um cuidado maior com alguns números, que no fim do dia traz resultado. Então, essa pesquisa é bem interessante. Legal. Eu quis tocar esse assunto porque eu acho importante a gente fortalecer essa questão das startups com mulheres, né? E potencial a gente sabe que tem de monte, mas como trazê-las, né? Talvez esse seja um bom episódio para trazer alguém que quer empreender e não consegue e trazer aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho mais um ponto para falar sobre você, com você. Eu sei que você transforma pitches em mágicas, né? Você também consegue extrair bons dados e fazer bons pitches. E isso o pitch é uma deficiência de uma forma geral de todo mundo. Todo mundo, ou às vezes, veio do viés muito técnico, explica tecnicamente e não traz as coisas. E você, de novo, consegue extrair isso de forma fantástica para fazer bons pitches. Conta para nós essa mágica. Obrigada, Reginaldo. Obrigada por... Estou aqui meio me vendendo, né? Parece um publi meu. Mas eu, além de um pouco que eu falei que eu faço, eu gosto de fazer um pouco de tudo, senão eu fico entediada. Eu sou mentora de pitch. E só uma curiosidade, quando eu falo pitch, é bem startup fazer um pitch para captar investimento ou competição de pitch. Esse é mais o meu recorte. E conectando com o assunto anterior, por que eu virei mentora de pitch e por que eu acho que eu fiquei tão boa nisso? Porque quando eu rodava o Brasil fazendo pitch, eu era a única mulher
Mas não bastava ser a única mulher. Era eu falando de casamento para uma audiência 99,9% masculina. Eles não queriam saber de mim. Se eu puder falar palavrão, eu posso? Pode. Eles cagavam para mim. E aí isso foi fazendo que eu ficasse, bom, eu vou ter que ser a melhor de todas para pelo menos ter o mínimo de chance de conversar com essas pessoas. Então eu fiquei muito boa nisso. E sim é uma deficiência, porque eu acho que tem um equívoco do como ver o pitch. Porque o pitch ele é uma fotografia do momento da startup. O pitch ele não é só um PPT bonito. Ele não é só um PPT com frases de efeito ou um conteúdo legal e apresentar legal. Não, ele é uma fotografia. E aí, quem está julgando, quem é o investidora por trás, consegue perceber muito quando faltam várias estruturas. Tem um esquema que tu tem que colocar. E aí se tu não consegue convencer em pouco tempo o lado de lá, tu vai perder muita chance. Então, quando eu dou mentoria, eu falo muito isso. O pitch, tu tem que ter muito conhecimento, mas o segredo está em compilar de um jeito conciso, rápido e objetivo uma informação que o lado de lá vai querer saber mais. Então, o pitch tem um objetivo só. Um próximo passo. Pode ser dinheiro, pode ser mentoria, pode ser conexão, mas pode ser só a segunda conversa, né, Natália? Isso. Se tu fizer um pitch sem saber o que tu quer e sem ter um pedido, sem dizer pro lado de lá, eu quero isso, você vai perder muita chance de conexão, porque hoje em dia a economia de atenção, ela é uma das moedas de troca mais valiosas, né? A gente está hoje em dia num meio que a atenção é 20 segundos para menos. O empreendedor às vezes esquece de, bom, eu tenho tão pouco tempo para me vender e eu vou ter que trabalhar isso. Tem que trabalhar o teu argumento, a tua comunicação, a tua objetividade e como passar a mensagem de um jeito muito interessante e efetivo. E aí é muito isso. Bom, o pitch tem o objetivo de um próximo passo. E aí tu tem que despertar esse desejo para que o lado de lá queira te conhecer mais e aumentar a tua chance de sucesso. Então, sim, não levem a sério o pitch, tanto para apresentar, como de 1 minuto, por exemplo. Eu canso de mentorar empreendedor que não consegue dizer o que faz em poucas palavras. E aí tem uma frase que está até no meu... Eu tenho um material de pitch muito legal que eu posso compartilhar com os ouvintes, que tem uma frase que diz isso. Se tu não consegue dizer o que tu faz em poucas palavras, tu não conhece o teu negócio suficientemente. E aí tu perde, aí tem que estar na ponta da língua, porque para quem empreende, toda conexão é ouro, toda oportunidade é valiosa. Tem que estar aqui, ó, o tempo inteiro. Então, trabalhem o pitch de vocês, porque senão vocês perdem boas chances de levar o negócio a outros patamares. Eu sempre falo que o pitch, na verdade, é a porta de entrada tua, né? É exatamente aquilo que vai te dar a primeira visibilidade. E você tem que arrasar, tem que encantar ele, mas ao mesmo tempo tem que ter consistência, né? Porque depois de um certo tempo a gente começa a compreender os buracos do pitch, né? Uhum. Você começa a ver, aí fala uma coisa aqui, no terceiro slide fala outra, ou deixa um negócio diferente. Aí você começa a dizer assim, putz, já não estou acreditando mais nesse pitch. Você já não presta mais atenção até o fim, às vezes. E aí perde uma chance valiosa, né? Perde uma chance valiosa, né? Por isso que eu quis trazer esse assunto do pitch, porque é uma coisa que a gente não fala também. A gente fala só de empreender, e eu acho que dentro do empreender, uma das áreas que mais a gente tem que ter é a comunicação de vender o que a gente faz. E isso tem vários momentos. É vender para nossa família, para que eles também entendam o que a gente faz, né? E não só entender, nos apoiem, né? Vender para os nossos sócios, vender para os nossos funcionários, vender... Porque sempre a gente está vendendo essa ideia de alguma forma e a gente precisa angariar pessoas que sonham o mesmo sonho que a gente. Exatamente, e motivar, né? Motivar a equipe, motivar a tua família, acho que é muito, muito bem colocado. Sabe? Porque, assim, muitas vezes a gente, como empreendedor, é cobrado pela nossa família. Por quê? Porque ela não entende o que a gente faz, ou não entende em que momento a gente está fazendo o quê. E só uma curiosidade, voltando também ao começo, e Glauber, daí passo a palavra para ti.
Não, eu uso essa frase, que eu vou até repetir. Eu comecei a empreender porque eu não achei o que eu queria no Google. E aí eu pensei, gente, 2014, se não tá no Google, eu vou criar um negócio. Porque eu comecei a fazer pitch, e aí eu fui estudar storytelling. E aí eu fui pegar na minha história o que é uma pílula de informação facilmente digerível, que faça um gancho, que dê aquela adrenalina no cérebro, tipo, opa, peraí, que história é essa? Porque as histórias, elas encantam, elas têm poder de ficar na mente. Então foi isso, eu fui estudar muito storytelling, muito, e aí eu uso assim, isso até hoje, porque eu sei que funciona. Eu sei que eu sei que é uma frase legal, de efeito, ela faz um gancho, e ela também tem muitas camadas nessa frase. Por isso que é muito bom treinar o pitch. Tu também vai achar na tua trajetória algumas frases que vão te vender bem. Então, só um parênteses que eu não falei ela à toa. Exatamente. Quando se fala em pitch, vendas em si, o Reginaldo falou, a gente precisa saber vender o nosso empreendimento para a nossa família, né? Às vezes eles não entendem o que a gente faz, mas eu penso assim, muitas vezes eles não entendem porque a gente ainda não sabe vender o que a gente faz, né? E uma das premissas de todo vendedor, não entra diferente, a gente tem uma temporada aqui exclusiva sobre vendas do Startup Pay, foi muito bacana, e é aquela base, você para vender, você precisa conhecer o que você faz, você precisa conhecer o que você vende, tem que saber, né? Então, o pitch é literalmente isso. Você vai vender naquele momento a situação real da sua empresa, como a Natália colocou, achei muito legal isso, né? É um retrato de como você está, mas você precisa saber o que você faz, né? Você precisa ter essa consciência, né? Vai lá, Reginaldo. Eu quero só falar uma coisa. Para mim, o pitch tem um outro nível de importância, é que às vezes, até para a gente começar a ver se o nosso negócio é viável, né? Porque tem coisas que a gente começa a identificar no pitch que elas estão soltas. São linhas, pontas soltas, que aí você começa a olhar para trás e diz assim, putz, isso aqui não vai casar ali, isso aqui não vai dar certo ali. Então, você usa o pitch também, essa construção daquilo que você quer passar adiante, a mensagem que você quer passar adiante, para rever se você está no caminho, que muitas vezes você não está. Exatamente, porque é isso, tu tem que dominar muito o teu negócio, e se tu não dominar, o pitch vai transparecer. Por isso que ele é tão importante também, né? E aí, só fazendo também uma pergunta que eu recebi esses dias, né? E acho que vale pontuar aqui também, que conecta bem. Tem muita gente, porque quando a gente começa a empreender, tem que usar muitos chapéus, né? A gente já falou por isso rapidinho também. É inevitável. Então, é natural que alguém tenha mais o perfil comercial, comunique melhor, alguém mais técnico não tenha, e vice-versa. Então, eu recebi essa pergunta. Tá, Natália, tu tá aqui dizendo que o pitch é importante, tu quer nos convencer que sim, vale a pena eu, como empreendedor, parar e fazer um pitch, mas eu não sei comunicar. Eu tenho pavor de comunicar. O que eu faço? E aí eu respondo com essa provocação. O preço de não saber comunicar, ou não saber quando a gente empreende, tá? O preço de não saber qualquer um desses pilares é muito alto. Então, vale a pena entender, junto com teus sócios, né, como cada um se complementa, mas vale a pena entender os teus pontos fracos a desenvolver e investir neles. Porque a gente usa muitos chapéus, é natural que a gente vá. Bom, esse skill é mais fácil, eu domino, eu vou ter que desenvolver outro. Por exemplo, eu com o pitch, eu não sabia falar. Eu até hoje falo rápido, eu engulo palavras. Eu hoje em dia falo melhor graças ao pitch, a estudar muito, mas é um longo caminho. Eu fui me desafiando a aprender isso. Mas por isso que isso vale para o pitch e para outras coisas. O preço de eu não olhar para isso, pelo menos no começo, né? Que a empresa é muito enxuta e tem que fazer muitas coisas. O preço de eu não querer me comunicar bem, por exemplo, vai ser muito alto. Tu vai perder muitas oportunidades valiosas. Para investidor, para a tua família, para a venda, para liderar a tua equipe, para contratar pessoas. Pensa quem está nos ouvindo agora que está fazendo a primeira contratação. Funcionário 1. Tu vai ter que convencer muito essa pessoa do teu caminho. Tu vai ter que. Isso também é pitch. Isso também é comunicar, é saber transformar muita coisa numa informação digerível que brilhe o olho do lado de lá. Então, vale a pena estudar um pouco pitch, comunicação, storytelling, que vai usar para tudo. Vale a pena nessa. Eu acho importante o que você falou, de que a gente usa vários chapéus.
né? E é uma grande verdade. Quando a gente começa uma startup, a gente tem dinheiro para contratar todo mundo para ser estrutura? Não. Então você tem que... e aonde você tem que ser melhor? Naquilo que você não sabe. Aquilo que você já sabe, vai lá e faz, e a gente faz tranquilo, né? Mas aquilo que você não sabe, você tem que seguir atrás e se aprimorar. Até você ter dinheiro para você poder passar adiante. Só que eu vou dizer uma coisa. Você como dono da empresa, você como founder, como sócio, você é o cara que está sempre vendendo o teu negócio. Seja para qualquer grupo, seja para um grupo de investidores, seja para um grupo de clientes, seja por uma palestra numa universidade, você está buscando mão de obra, você está vendendo o que você faz. Se você não souber se comunicar, essa é a pior coisa. A minha falta de comunicação, a comunicação errônea, é um negócio que me deixa intranquilo no empreendedor. Tem que desenvolver. Infelizmente, para ele tem que desenvolver a comunicação. Pessoal, que episódio incrível, né? Eu sempre costumo assim convidar novamente, né, os nossos convidados para se fazer presente em outras oportunidades. E com você, Natália, não tenho nem o que falar, né? Não tenho nem o que falar. Eu volto. Nós queremos você novamente aqui no Startup Pay, né? Para habilitar com esse seu conhecimento, essa sua trajetória, essas suas histórias. Só queria agradecer, em nome do Startup Pay, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, mostrando, né, o lado feminino, essa força feminina dentro dos negócios, do empreendedorismo, né, esses casos, essas informações. Então, muito obrigado. Vamos deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês o conteúdo da Natália, onde vocês podem encontrar a newsletter da Natália, o que ela vem fazendo. Então, já sabe como acompanhar a Natália aí. Então, minha gratidão em nome do Startup Pay. E já sabe, vamos marcar outra data para você aparecer aqui novamente. Eu adorei o convite, adorei os temas, eu acho que rendeu muito, porque falamos muitas coisas e daria para ficar aqui mais algumas horas. Dá. Então, muito obrigada, adorei mesmo, e até uma próxima, então. Já considerei que vou voltar. Natália, muito, muito, muito obrigado. Você sabe que eu gostei de você no primeiro bate-papo que a gente bateu. A gente foi trocando ideias, como se a gente se conhecesse já há muito tempo. A gente foi trocando ideias e é sempre bom conversar com você. Eu acho que eu gosto muito de conversar com pessoas que trazem uma vivência. Eu sempre falo que a gente tem a inteligência, aquilo que a gente lê nos livros e que a gente busca informação, e tem a questão da sabedoria, aquilo que a gente vive e pode passar para os outros, né? Que é como talvez os nossos avós, os nossos pais, talvez não tinham tanto estudo, mas eles tinham uma sabedoria. E a gente está tentando resgatar essa sabedoria aqui no Startup Pay, trazer para todo mundo. Não só aquilo que está escrito... Todo mundo ganha. Não só trazer aquilo que está escrito nos livros. Às vezes as coisas que estão escritas no livro, a gente também tem que selecionar o que é bom e o que é ruim, porque tudo depende da situação que a gente se encontra para resolver, né? Mas quando a gente traz sabedoria, a gente já traz uma bagagem de coisas que aconteceram em volta e que a gente aprendeu e passou por elas, né? Então, obrigado, muito obrigado, Natália. A gente vai deixar todas as suas informações aí e vamos adiante, tá bom? E muito obrigada. Já fica o convite, porque nós vamos fazer umas mesas redondas, onde nós vamos trazer uns 2, 3 convidados para falar. Talvez daí não seja mais de 1 hora, seja umas 2 horas, mas a gente vai trazer para a gente conversar. Tá bom? Muito obrigada, um abraço para vocês. Abraço. Tchau. Episódio.